Nostal. Cast. É isso aí, pessoal. Fala, meus amigos. Estamos aqui fazendo a estreia do nosso Nostalcast. E temos um convidado ilustre aqui. Antes de apresentá-lo, quero dar um oi para o meu amigo Marcos Júnior. Opa, galera, tudo bem? Beleza, Marcos? É isso aí, cara. E para apresentar o nosso ilustre convidado, não menos importante, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Adriano, Júnior? Para mim vai ser um prazer estrear aqui esse podcast. Acho que o debate vai ser bem interessante. Que isso, Rafael. É uma satisfação enorme, é uma honra ter você aqui com a gente, tá certo? Certo, obrigado. Então vamos lá, a gente vai começar aqui levantando já de cara uma questão bem importante e interessante sobre as gerações, né? Vou passar a bola pro meu amigo Marcos. Marcos, geração Baby Boomers, X, Y, Z, existe, não existe? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, antes de eu falar, é bom explicar um pouquinho o que é essa tese da Baby Boom, X, Y, Z e Alpha. Essa tese começou, obviamente, nos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial, onde todo mundo caiu de guerra ia viver. Surgiram os Baby Boom, que são pessoas que nasceram entre 1945 e 1900. Antes de eu começar, geração é o seguinte, são culturas, né, e coisas de um determinado tempo e de pessoas que nasceram naquele determinado tempo. Então, aí temos o Baby Boomers, que é de 1944, temos a geração X, que é de 1965 a 1959, geração Y, de 1980 a 1994, e a geração Z, que é de 1995 até atualmente. E essas gerações têm suas características próprias, como a Baby Boomer ser as que estão cansadas de guerra, querem viver em paz. A geração X é considerada por ser mais rebelde, roupa extravagante. A Y é considerada de nascer junto com a tecnologia, né? No caso a internet. E já a geração Z já é a própria internet. E isso é uma classificação americana que, sim, é muito válido. Se você vê um exemplo lá, realmente é isso mesmo. Mas eles querem jogar isso para o Brasil. Eles falam isso aqui no Brasil também, que é com a geração X, Y, Z. E aí até uns especialistas, né? Eles falam, a geração Y é de 1985 a 1999, a geração X é de 1965 a 84, a geração Z é depois de 2000. Aqui no Brasil isso não se aplica, porque você vê muitas contradições desses especialistas. Vê assim, uns falam que é de 1980 a 95, a Y, ou seja, eles se contradizem, uns falam que é uma coisa, outros falam que é outra, então é uma coisa que no Brasil eles não conseguem, eles tentam puxar, né, esse negócio de geração XY dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, mas eles esquecem que no Brasil aqui é tudo atrasado, mas é tudo atrasado mesmo. Um exemplo que eu posso dar é o Dragon Ball, rapidamente, um exemplo bem rápido, porque o Dragon Ball ele é de 1986, né? E lá no Japão ele estreou em 86, nos Estados Unidos eu não sei se nos anos 80 ele já foi, né, transmitido, ou se foi nos anos 90. Porém, no Brasil foi transmitido em 1996. Já o Dragon Ball Z foi nos anos 2000. Olha a diferença de data. Isso é só um exemplo para você ver que há uma diferença gigantesca entre gerações americana e brasileira. Então, eu quero um pouco desconstruir esse negócio. Geração X, eu sou da geração Y. Aqui no Brasil a gente pode classificar duas gerações. Eu acho que é mais fácil fazer isso. A geração antiga, geração nova. Antes de eu falar da geração antiga e nova, explicar por quê, vou falar algumas coisas que não tem lógica, para você ver que não há lógica. Porque essas coisas que eu vou falar, nos Estados Unidos, realmente aconteceu mesmo. Mas no Brasil, olha como não há lógica. Eles falam que a geração X são mais rebeldes. Aqui no Brasil, não, anos 80, é um exemplo de educação.
Quem não sabe disso? Os anos 70, 80 é um exemplo de educação. As pessoas eram mais educadas. Anos 90, até a primeira parte também. Aí a geração Y ainda, eles falam, geração Y, eles falam que é uma geração que não respeita a hierarquia. Nos Estados Unidos, realmente, pode acontecer. Mas no Brasil, não. A geração Y respeita a hierarquia. Ou seja, a última geração a respeitar isso. Já, e também continuando na geração Y, eles falam que nasceram conectados. Nos Estados Unidos, sim, mas como eu expliquei, tecnologia lá é diferente daqui. Aqui demorou muito. Aqui não. Aqui nós não nascemos conectados. A geração Y não nasceu. Então tem esse erro. Ah, mas estava nascendo ali igual. A internet veio nos anos 90 pro Brasil. Veio os anos 90 pro Brasil. Mas era uma coisa muito extremamente raro. Poucas pessoas tinham acesso, né? Exatamente. É igual você falar assim, aqui, lembrando que eu tô falando do Brasil, hein? Nos anos 70, os brasileiros era tudo ligado à televisão. Não, pouca gente tinha. Pouca gente mesmo. E nem por A isso ascensão na internet, ela aconteceu um pouco mais tarde pra gente, né? A partir de 2010 ela começa a crescer no Brasil. Sim. Antes disso era quase nula, era uma coisa elitizada. Sim, muito limitado, igual o exemplo que eu tô dando da televisão. A televisão nos anos 70 existia no Brasil, as pessoas assistiam, mas era muito pouco, era quem tinha muito dinheiro na época. Já os anos 80 e 90 já é muito popular, você vê que é a geração da televisão. É considerada a geração da televisão, os anos 80 e 90. Já a 70 assistia. É a mesma coisa que acontece com a internet. Os anos 90 e 2000 tinha internet? Tinha, mas não era todo mundo. Começou a popularizar depois que veio a banda larga lá em 2005, meados de 2005. Porém, mesmo assim, muita gente não tinha. Quando a internet começa aqui no Brasil, de fato, mas assim, de fato mesmo, a ser principal, ser importante, sabe, de ser o que ela é hoje, já é 2012. Ou seja, essa geração antiga, vamos dizer assim, os últimos da geração antiga, que eu já vou falar que é até 95, ela já é adulta. Ela já tá se tornando adulta. E antes, quando ela mexia na internet, ela via um negócio como um hobby, era um casual. A internet era um videogame, só isso. Usava por diversão, não queria trabalhar, não tinha pretensão nenhuma. Então isso derruba a tese do XYZ no Brasil. Porque não tem lógica. O comportamento da geração antiga é diferente do comportamento da geração nova. E aí, vamos falar isso um pouco. E eu quero dar um exemplo antes, que eu estava esquecendo de falar, que é um rapaz de 20 anos chegou para mim uma vez e falou assim que era inadmissível eu não mexer no Instagram. Era inadmissível. Mas aí eu pergunto, como que era inadmissível? Se nós somos uma geração que vê a internet como hobby, nós não vê como algo principal. Hoje tá ficando para todo mundo principal. Todo mundo não tem como fugir da internet. Mas a gente só faz o básico para nós, né? Porque nós vamos até a tecnologia, não a tecnologia vem a nós igual a geração de hoje. Então, como que é inadmissível? Ele tem 20 anos, para ele é inadmissível uma pessoa da idade dele não saber. Mas como nós não sabe nem formatar um computador, muitos, né, de nós, óbvio que alguns sabem, vai ser inadmissível? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, de achar que quem tem 25, 26 anos é a mesma coisa de quem tem 20, 21 anos. Agora sim, vou falar um pouquinho da diferença entre gerações. Bem rapidamente, brevemente, a geração antiga e a geração nova, que eu falei. Geração antiga é praticamente quem nasceu até 1995. É isso. Quem nasceu em 95 é a geração antiga. É uma geração mais nostálgica. É uma geração, sabe, assim, tem mais sentimentos, assim, uma forma de dizer, sabe? É mais sentimental do que a geração de hoje. Tem mais valores sentimentais. Não que isso seja bom, seja ruim, mas essa é a diferença. Já a geração nova, ela é meio que uma, sabe, é uma geração que quer ser meio contrário da geração antiga, um valor contrário. Porque as coisas que é certo para a geração antiga é errado para a geração nova.
E o que é certo para a geração nova é errado para a geração antiga. Então tem esse problema de valores, tem esse conflito. E para vocês que não entenderam, a geração antiga vai até 1995. A geração nova é de 1999. Mas como que você sabe disso? É fato, é só você ver, é uma experiência. Isso acho que você não precisa nem ser especialista. Converse com uma pessoa de 99 e converse com uma pessoa de 94, 95. Você vai ver o mesmo assunto, é diferente. O jeito que eles vão abordar tudo é diferente. E é muito dos casos. Lembrando que a gente fala de proporção. Não é 100%, porque toda regra, certo? Já é aí que estão me perguntando, desculpa, aí estão me perguntando, por que você não tá falando de 96, 97, 98? É aí que eu quero chegar. Porque aí eu chamo essa geração de geração transição ou geração neutra. Porque é uma geração que você não consegue definir qual geração ela pertence. Porque às vezes acontece você ver alguém que nasceu em 1998 tem um comportamento de uma geração antiga. E uma pessoa que nasceu em 1996 tem um comportamento da geração de hoje. Então tem, sabe, essa diferença. Então você não consegue definir. É como se 50% decidisse agir como a geração antiga e 50% agir como a geração nova. Eles são híbridos, parece que eles se dão bem tanto com a geração antiga quanto com a geração nova. Então eles são meio que híbridos. E é com isso que eu faço a pergunta para você, Rafa. Você que praticamente pertence a você acredita que você se encaixa em qual geração? E qual a sua ligação com o saudosismo? Bom, Júnior, eu nasci em 97, hoje eu tô com 22 anos, vou fazer 26, 23, e eu vivi um pouco de tudo. Eu vivi a época onde a gente brincava na rua, onde a gente assistia televisão, tudo de maneira equilibrada, porque naquela época você tinha uma televisão para uma família inteira, pelo menos na minha região, uma televisão para a família inteira. Então, em determinados horários, você não poderia assistir televisão porque a sua mãe estava assistindo, ou o seu pai estava assistindo. Então, você assistia desenho em um determinado tempo, depois você saía dali, ia para a escola, voltava, você brincava na rua de noite. Então, eu vivi essa coisa da geração antiga, que era brincar na rua, que era se divertir na rua e ter contato com essa coisa real. Eu presenciei o nascimento da internet, já em 2010, que as pessoas foram começando a ter acesso a esse tipo de tecnologia. Alguns ainda não tinham computador, então lan houses elas acabaram estourando também aqui no Brasil. Então você também era de uma forma limitada, então você ia numa lan house, você tinha um dinheiro, você dava o dinheiro, você ficava um tempo limitado lá na lan house. Aí você mexia no que você queria, você mexia no Orkut, você jogava no jogo. Então você estava ali iniciando o acesso à internet e os computadores, mas também era de forma limitada. Então você ainda tinha acesso ainda às coisas antigas, que era brincar na rua, que era se divertir com seus amigos, era assistir desenho, conversar com seus amigos sobre o desenho que você assistiu. Então eu vivi um pouco desses dois. Então eu me considero uma pessoa saudosista nos meus gostos musicais, em séries, porque eu acredito que o que era produzido antigamente te dava mais experiências. Então você escutar uma música antigamente, você poderia escutar a música 3, 4 vezes, ainda tinha coisa para você aprender nessa música. Agora, numa música hoje em dia, você escuta ela uma vez, você, já aprendi tudo nessa música. Você escuta ela de novo, mas você escuta falando, tá, mas eu não aprendi mais nada. Tanto é que hoje em dia, a música ela já é feita cascada, ela já vai nascer uma música atrás da outra, vai caindo, e vai surgindo uma nova. Um lugar, porque elas não te trazem mais a experiência que traziam antigamente as músicas que a gente escutava. Então eu tenho esse certo saudosismo, e eu vivi esses dois. Eu não mexo no Instagram também, não mexo em redes sociais, porque eu acredito que a gente, enquanto profissionais, a gente tem que entender esses mecanismos que a gente tem hoje, essas ferramentas da tecnologia, porque ela é muito útil. São ferramentas valiosíssimas, que a gente não tinha antigamente. As formas de comunicação, elas melhoraram muito, elas deram pra gente ferramentas que a gente não desconhecia, e que a gente não tinha acesso porque a gente não tinha tanto dinheiro. Hoje em dia a gente tem acesso de maneira muito barata. Então, hoje em dia, antigamente a gente tinha aquele acesso de forma limitada, hoje em dia já não tem mais. Um celular, hoje em dia tem tudo que a gente precisa de maneira ilimitada, a gente vai mexendo o quanto a gente quiser. Então, hoje em dia a gente já não tem mais controle, então a gente já não consegue mais migrar entre uma coisa e outra. A gente tem acesso direto e limitado à internet. Então, a gente acaba preferindo
A geração de hoje acaba preferindo não ter contato com as coisas da geração antiga. Então, essa coisa meio que acabou morrendo ainda em alguns lugares. Ainda existem lugares ainda que tem, eu conheço lugares que você vê crianças brincando na rua, mas é muito pouco. Isso tá acabando, conforme as pessoas vão tendo acesso à nova tecnologia, elas vão deixando isso de lado, essa coisa antiga. Sim, e a questão como você falou, Gá, que sim, é importante você saber ferramenta, principalmente quem faz comunicação, e hoje tudo é online, tudo, ainda mais nessa pandemia. Mas aí eu falo uma coisa pra você. Sim, a gente tem que saber, né, essas ferramentas. Mas é o fim do mundo se nós não sabermos isso? Então, de maneira Como foi falado pessoal, pra mim que não, você é inadmissível. Pra nós é inadmissível. Lembrando que a nossa geração vê a internet, essas coisas, como um hobby. Não vê como algo que é usar pra vida. Alguns sim, mas de uma forma geral, nós vê como se fosse um videogame. O computador pra nós é uma tecnologia, é um videogame. É porque Então, hoje Jô, ficou mais profissional, né, meu? Então, João, deixa eu falar. Então, pessoalmente, eu não utilizo essas ferramentas, como eu disse antes. Porque, pra mim, é uma coisa arriscada. Você acaba transferindo sua vida para uma coisa que a gente ainda não conhece. A gente não entende a sociedade hoje em dia, porque tudo é muito recente. A gente vai entender a nossa realidade hoje, daqui décadas, séculos. A gente vai começar a olhar esse distanciamento vai fazer a gente conseguir ver as coisas hoje em dia. A gente não consegue ver. Então tá havendo uma transferência da nossa vida normal para a internet. É como se a gente pegasse um pendrive, colocasse na nossa vida e transferisse para a internet. Isso é uma coisa arriscada porque a gente não entende. A gente está dando nossa vida para um mecanismo que a gente não entende. Profissionalmente, ele é ótimo, uma ferramenta maravilhosa. Mas para você colocar a sua vida ali, uma pessoa racional ela não faz isso. Ela fala, ok, vamos dar um passo atrás, vou utilizar essa ferramenta como uma maneira de profissional, mas eu não vou transferir minha vida pessoal para lá. Eu já fiz isso quando teve essa ascensão na internet. Eu utilizava o Facebook, utilizei muito pouco o Instagram, e aí quando teve esse boom do Instagram, eu acabei não entrando. E acabei perdendo, saí do Facebook também. Então hoje eu só utilizo o WhatsApp como uma forma de comunicação, mas eu não utilizo nenhuma rede social, porque eu acho que não vai me agregar em nada. Eu acho que ninguém é obrigado a estar lá dentro. Eu acho que existe uma vida aqui fora e que a gente tem que reaprender a viver essa vida aqui fora também, porque senão a gente vai acabar colocando nossa vida numa coisa que a gente não conhece. Isso é muito perigoso. Júnior, você me Oi. permite fazer uma pergunta aqui para o Pode. nosso convidado? Claro. Rafael, eu gostaria muito de saber, eu fiquei assim, me perguntando, que tipo de brincadeira que vocês faziam na rua, que você mencionou aí? Na minha época a gente brincava de tudo. A gente jogava de bola, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega. Aí teve um momento que tem um momento na vida também, né? Quando você é criança, você brinca muito de esconde-esconde, pega-pega, essas brincadeiras mais tranquilas. Aí quando você vai chegando na adolescência, aí você vai transferindo tudo isso pra bola. Aí eu fui jogar bola, jogava melee, jogava golzinho, eu ia pras quadras com meus amigos. Então foi mudando, mas eram essas brincadeiras que antigamente a gente brincava muito. Esconde-esconde, pega-pega, pulava corda, Então- amarelinha, essas coisas. Então a gente migrava, a gente improvisava muito. Então tinha vezes que a gente queria brincar só de esconde-esconde. Então todo dia a gente brincava de esconde-esconde. Agora a gente vai brincar de pega-pega. Todo dia era pega-pega. Polícia ladrão. Todo dia. A gente tinha essa coisa de migrar. Estamos cansados, estamos aqui batendo papo, Sim. tô cansado de brincar. Então era essa coisa meio aleatória, né? A gente brincava do que a gente conhecia. Mas a gente sempre brincava. E o nosso contato com a rua, fisicamente, era direto. Então a gente estava na escola, a gente estava em contato direto com as pessoas, a gente estava na nossa rua, a gente estava em contato direto com as pessoas, a família era diferente, se reunia de maneira diferente, conversava mais. O que a minha mãe conversava com a minha tia, com meu pai, era um negócio muito louco. Hoje em dia também você não tem mais isso. Hoje em dia você vê que até as pessoas mais velhas estão entrando meio que nessa coisa de tecnologia, estão esquecendo também um pouco do lado dessa vida física, dessa coisa real. É que hoje Hoje não em tem dia- como fugir da tecnologia. Hoje não tem como. Tem como fugir, que ele não é uma coisa imposta, não é uma coisa obrigatória. A gente está escolhendo colocar nossa vida na tecnologia. Mas eu acho que a gente tem que começar a se distanciar dessa coisa da tecnologia, porque a gente está colocando muito, muito nossa vida nisso. E a gente não entende tanto essa coisa da tecnologia e qual vai ser o impacto futuramente. A gente está vendo algumas coisas, como depressão,
tá crescendo, suicídio, a gente tá vendo isso. Pode ser que tenha alguma relação, a gente não pode dizer, que eu tô dizendo aqui é com base na minha experiência, no que eu vivi. Não é nada de um especialista, não tá vindo nada de um especialista. Mas você vê que tá tendo algumas reações nessa nova geração que antigamente você já não via tanto. A gente lidava melhor com a nossa mente, e hoje em dia a nossa mente ela tá doente. Antigamente a gente tinha muito machucado, a gente caía na rua, a gente perdia o tampão do dedo na hora de chutar uma bola, a gente se machucava, mas E a aí, dor, Vivia ralado, né, Rafa? isso. e a dor física ela sara, ela deixa uma cicatriz, mas ela passa, entendeu? A cicatriz ela é uma lembrança para você. Agora a dor mental, você não consegue tratar ela com tanta facilidade. E ela muitas vezes essa cicatriz é uma lembrança boa, que você lembra que você aprendeu com aquilo. Sim, então é isso. Eu acho que a gente tem que começar a rever a forma como a gente está utilizando essas tecnologias, porque profissionalmente elas não têm defeitos. Para a gente é muito, muito bom. A gente tá vivendo uma facilidade que é proporcionada pela tecnologia, mas a nossa vida pessoal ela também está em defasagem por conta disso. A gente tem que começar a prestar atenção nisso e ser mais racional no momento de utilizar esses mecanismos. Mas assim, até em cima da pergunta que o Júnior tinha feito, se a pessoa conseguiria, vamos supor, meio que abrir mão um pouco do celular, tecnologia, para tentar ver se consegue viver com um pouco mais de saudosismo, que nem as décadas passadas. Eu aí como opinião, né, não como estudo. A tecnologia ela chegou mesmo de fato em duas mãos. Ela tem um lado positivo e o negativo, né, cara? Tem como. Que nem foi mencionado aí, o Rafael falou que a gente via televisão, rádio, era tudo filtrado, né? Então hoje em dia não tem mais esse filtro assim. A gente tem a criança, até uma criança, ela pode ter acesso a coisas aí que, né, podem não fazer bem aí pro andamento, mas tem um lado bom também, né? Fico imaginando hoje como é que a gente, os jovens, iriam se acostumar se desse um pane, acabasse a internet, entendeu? Eu não acredito que a gente vai regredir, eu acredito que a gente vai ter um futuro, a gente vai aprender a se acostumar com essa nova realidade, porque a gente já teve muita mudança. Se a gente parar para pensar, na nossa época também existiam pontos positivos e pontos negativos. A gente antigamente a pobreza era muito maior, então a gente vivia aquilo não por uma escolha, porque era o que a gente tinha naquele momento. Era o que a gente tinha naquele momento. Mas a gente também estava à mercê de muitas outras coisas que hoje em dia a gente já não está mais. A gente estava na rua, a gente estava brincando. E assim como a gente as pessoas mais jovens hoje também não tem filtro na internet, ela tá mexendo ali no canal, uma hora ela entra no canal que não era para ela entrar. Na rua também tinha outros adultos ou jovens que estavam ali botando sementinhas, podia ser alguém do crime, alguma coisa do tipo. Essas pessoas estavam presentes, essas coisas ruins estavam presentes na nossa vida também, e a gente a gente também estava em risco naquele momento. Hoje em dia, se o pai ele consegue acompanhar, se o pai quiser realmente acompanhar, ele consegue acompanhar onde o filho dele está, ele consegue ver histórico, ele consegue ver onde o filho dele está, consegue bloquear telas. Naquela época não tinha como você bloquear uma pessoa que poderia ser uma má influência para o seu filho. Quando ele estava na rua, ele estava na rua. Era ele por ele. Seu pai podia ficar olhando para você ali no muro, podia ir no portão para ver se você estava ali naquele momento, mas ele não conseguia saber o que estava sendo falado, o que estava acontecendo ali. Então existem pontos positivos hoje, mas existem pontos negativos. Existiam pontos positivos e negativos antigamente também. Então a gente vai evoluindo. Agora a gente tem que aprender como a gente vai lidar com isso futuramente. Agora é hora da gente refletir como é que vai funcionar isso futuramente. Como é que nossos pais vão lidar com essa nova realidade. A gente, que vamos ser pais um dia, temos que aprender também a lidar com nossos filhos dentro dessa nova realidade. E não só olhar para o passado e falar, nossa, antigamente eu vivia muito bem. Pensar como que a gente pode fazer o nosso filho ser feliz e ser uma pessoa boa nessa realidade de agora. Acredito que nem só de brincadeira vive um homem, né? A gente brincava e se divertia, mas não era só isso, tinha outras coisas. A gente sofria também, a gente tinha uma realidade muito mais difícil do que era antigamente, do que era hoje em dia. Hoje os acessos nos dão facilidades que a gente não tinha antigamente. Então a gente tem que aprender a conviver com essas novas tecnologias
e fazer nossos filhos viverem bem com essa nova realidade. Bom, agora vamos para a última pauta, que é uma questão que é importante para o nosso podcast, que é por que a geração antiga é tão saudável e já a geração nova não é nada, eles odeiam o passado, eles não gostam. A geração nova, eles praticamente assim, você pode falar do passado, mas eles falam assim, já a geração antiga tem o passado como se fosse alguém da família, algo, né, inexplicável. Eu mesmo, todo mundo sabe que eu sou nostálgico, mano. Pro pouco que eu vivi a geração, né, antiga, é muito gratificante falar do passado. Aí a gente quer aprender por que acontece isso. Em termos gerais, né, galera? Só Em sempre geral, lembrando, não é? Tem Falar de exceções. brincadeira, cara, música, tipo, cara, jogos, música, é impossível você não falar do passado e não falar disso. Falar de brincadeira, você não falar, sabe? Igual é aquela música lá do Rod Stewart, I Am Sailing. Nossa, não tem como você... ABBA, Michael Jackson, Elton John. Os anos 80 Não só os me anos parece que 80. foi uma geração, foi uma década que tocou bastante músicas românticas, né, cara? Sim, 70, 80, 60, É isso. nos anos 90, 2000. Pro nosso gosto, até 90 teve, mas aí 2009. já teve um mix de pop e rock. O rock também era dos anos 80, mas é porque assim, cada pessoa também tem o seu gosto musical, mas a gente tá falando assim, o geral, né? Sim, então assim, sabe, era música, videogame. Me fala umas músicas de jogos que você escuta. Não tem como, a nossa geração escuta música de jogos antigos. Donkey Kong, Country. Me fala a música de abertura lá, Será que tinha uma palhinha aí de Donkey Kong? com certeza. Muito gratificante. Então, sabe, é impossível você não falar do passado e não agradar a geração antiga. Quer fazer amizade com a geração antiga? Fala do passado. Por isso que há um conflito da geração antiga com a nova geração. O pessoal que nasceu 99 pra cima, porque eles não importam. Você faz passar, eles não dão nem atenção. Aí a geração não gosta. Então tem um conflito, sim, antigo e a geração. Realmente de games, de música. É porque assim, o game é complexo a gente falar, né? Porque eu, por exemplo, eu sou muito saudosista em relação ao game, mas eu gosto dessa evolução do game. Eu tô falando por mim, né? Eu gosto muito, quero comprar os games que sempre que lança. Porque são jogos sensacionais também. Mas, sem deixar de lado o saudosismo dos jogos passados. Master System, Atari, Mega Drive, sensacional. Bom, para encerrar, e para os ouvintes que tá agora, porque é a primeira vez que podcast tudo, nos próximos episódios nós vamos falar o tema específico do passado. Hoje a gente abre uma sessão um pouco da geração nova, essas coisas, mas para poder entender como funciona. Mas a gente vai sempre focar em jogos, sabe? Não vai focar em algo que faz dar saudade para falar aqui e tal. E antes de encerrarmos, eu quero que o Rafael fale um pouco, né? Umas considerações dele sobre o saudosismo, sobre a tecnologia. O que ele quer dizer? Então, pessoal, muito obrigado por ter me convidado. Eu agradeço muito mesmo. Foi uma conversa bem bacana. Eu acho que as pessoas elas devem viver hoje em dia, mas não se perderem nessas novas ferramentas, porque elas não vieram para nos atrapalhar, mas elas vieram para nos ajudar. Eu acho que a gente tem que ter tem que ser racional, tem que ter equilíbrio para viver, né, nessa nova realidade. E não dá tanto da nossa vida para essas redes sociais, porque a gente não tem certeza de como vai funcionar, se ela vai ser boa no futuro, se ela vai ser ruim. A gente sabe quais são os pontos positivos dela, mas a gente ainda desconhece os pontos negativos,
A gente fala assim por cima coisas baseadas na nossa realidade, mas a gente não tem certeza. A gente só tá falando aqui com a nossa sensação, como é a nossa sensação. Então é isso, gente. Vivam hoje em dia com equilíbrio, tomem cuidado. E é isso aí. Muito obrigado por ter me convidado, pessoal. Nós que agradecemos. Rafael, E foi é um isso. prazer ter você aqui com a gente, tá certo? Se puder, volte mais vezes. E é isso Sim, aí, pode passa a chamar. bola pro nosso amigo Marcos Falar Júnior. do passado nunca é demais. Pelo contrário, é um prazer, é uma sensação. É impossível você falar tecnicamente do passado, pois você sempre vai se emocionar. Há sentimentos. É muito subjetivo. As pessoas de hoje podem sim, sabe, a geração de hoje, pessoas de 20, 21 anos, podem insistir, eles podem buscar de coisas antigas, mas eles não vão ter o mesmo sentimento de quem viveu lá. Vai ser artificial, pode ser um bem artificial. Não é ruim, não estou criticando mas a emoção de quem realmente viveu lá é imenso. É algo que, se alguém falar mal, vai defender. É como se fosse alguém da família. É muito gratificante falar do passado. É muito bom mesmo. E vai uma frase para vocês. Viva o presente, sonhe o futuro, mas jamais, jamais esqueça o passado. Até a próxima semana. É isso aí, galera. Pô, valeu, ficou bom. Nossa, cara, mas Viver o presente, pensar no futuro, mas não esquecer do passado, tá certo? Poderia ter falado assim, Ana vive na vida louca.